A palavra do Senhor é sempre uma pérola para nós, é um tesouro inesgotável, e nessa noite nós vamos ouvi-la mais uma vez. Amém, gente? Amém. Vamos ouvi-la mais uma vez. Os irmãos abriram aí? Capítulo 5 de Efésios, versículo 17, diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deixa aberto aí, daqui a pouco nós vamos ver outros versículos e você vai poder acompanhar através da leitura aí junto com você, ou quando os irmãos colocarem aqui, tá bom? Queridos, Deus tem uma boa vontade, Deus tem vontade, Deus tem a sua própria vontade, e eu quero falar hoje sobre isso. Eu queria que você que gosta de anotar, você que gosta de fazer suas anotações pessoais das mensagens, o título é Descobrindo a vontade de Deus para a minha vida. Como descobrir a vontade de Deus? Como viver na vontade de Deus? Fala assim comigo: como descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, a palavra do Senhor, há outros textos que falam sobre vontade de Deus. Vontade é aquilo que Deus deseja, é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus quer para nós e que nós possamos viver. Deus é um Deus pessoal, Deus é um ser pessoal. Amém, gente? Deus é um Deus que Ele tem vontade própria, Deus pensa, Deus tem sentimento, Ele é espírito, mas Ele é um ser pessoal, então Ele ama. Deus não tem sentimentos humanos como o amor humano, mas Ele tem amor. Deus tem saudade, mas não é uma saudade humana, mas Deus sente desejo de estar conosco, e dentro desse amor é uma saudade divina, se assim podemos dizer. Quando nós falamos muitas coisas sobre Deus, nós temos que entender que nós não o conhecemos ainda da maneira que Ele é. Tudo o que sabemos de Deus ainda é muito pouco. Amém, gente? Não é verdade? Muito pouco ainda devido à sua grandeza daquilo que Ele é. Mas, queridos, agora eu quero dizer da vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque tem três vontades. Existe a vontade soberana de Deus, ou seja, aquela vontade que nós, por mais que tentamos entender, muitas vezes nós não sabemos como que Deus está agindo, como Ele vai agir ou quando Ele vai agir. Há muitas coisas na nossa vida que elas acontecem dentro de uma vontade soberana dEle, porque Ele pré-determinou, porque Ele planejou, porque Ele preparou, e a Bíblia fala que os seus planos não serão frustrados. Amém, gente? Então eu não vou me deter na vontade soberana dEle. Eu não quero parar aqui e falar muito sobre a vontade soberana dEle, porque a Bíblia fala que aquilo que é dEle, é dEle, e nós não temos como trazer para você ou para mim, ou eu para mim mesmo, muita coisa daquilo que é dEle. A Bíblia fala que o que é revelado é para nós, é para que nós saibamos. Então a vontade soberana de Deus é o seu plano secreto, aquilo que determina tudo o que acontece no universo. Irmãos, não tem como a gente saber. Tudo o que Deus faz no universo, tudo o que Deus move na história. Há muita coisa acontecendo hoje na história que nós não sabemos por que está acontecendo, mas Deus está por detrás desta história, controlando e conduzindo todas as coisas. Muitas vezes a gente fica pensando, como eu penso, o islamismo está crescendo, o islamismo radical tem crescido, a violência muçulmana está estampada nos noticiários todos os dias agora, está virando moda, todo noticiário a gente vê notícias dos radicais islâmicos, e essa briga terrível entre o Ocidente e o Oriente, entre uma cultura e a outra, uma guerra de civilização está sendo planejada e arquitetada. E a gente pensa, meu Deus, parece que Deus está perdendo o controle das coisas, parece que Deus está um pouco distante, ou dormindo, ou Ele perdeu uma atitude para com tudo que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: Deus não perdeu o controle. Deus continua controlando
todo o universo, toda a história. Então, dentro da vontade soberana de Deus, Deus controla também a sua vida. Deus controla a minha vida. Há situações na nossa vida, irmãos, que nós não conseguimos controlar, porque Deus está controlando realmente a nossa vida. Há ações que lhe aconteceram, situações, dificuldades, como por exemplo, pastor Marcos ia pregar aqui, né? O irmão da Moana, é um prazer, uma honra, né? O irmão está aí, a família reunida, vai tudo planejado para ir embora amanhã, mas nós não sabemos. E ele não conseguiu. E nós podemos muitas vezes falar assim: foi o diabo que fez isso, foi isso, foi aquilo, e começar já a fazer todo um diagnóstico, porque nós achamos que sabemos tudo, e já começamos a falar isso e falar aquilo, mas querido, não funciona assim. Há muitas coisas que nos acontecem que nós não sabemos o que está acontecendo. Por exemplo, eu adoeci. E porque eu adoeci lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu acabei vindo aqui para Porto Seguro, porque eu achei que eu ia vir aqui para dar uma descansada e ver um amigo, que o pastor Edilton, né, esse amigo. E eu vim aqui para passar o Natal e o Ano Novo na casa dele. Na minha mente eu pensava que eu estava sabendo o que eu estava fazendo, tudo certinho, planejado, mas Deus tinha uma vontade soberana já sobre a minha vida, e havia predeterminado algo. Eu pensei que era só uns dias, e já são 12 anos que eu estou aqui. Queridos, então a vontade soberana de Deus é aquilo que Ele determina, Ele diz, Ele fala e pronto, acabou. Ele falou e está falado. Amém, gente? Ele planejou. Então, aqui no versículo, capítulo de Efésios, capítulo 1, versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus é soberana. A Bíblia fala que Ele faz o que Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, e o que Ele faz, ninguém pode lhe arguir. Não pode chegar e ficar discutindo e falar: mas Deus, mas o Senhor não podia ter feito isso, porque Ele é o quê? Soberano, todo poderoso. Amém, gente? A Bíblia fala que ele destitui reis e Ele coloca reis. Deus é soberano, a sua vontade soberana. Mas também existe a vontade moral. Também não vou me deter muito a essa vontade moral, mas a vontade moral é importante você entender. Qual que é a vontade moral? São aqueles mandamentos revelados por Deus, que estão escritos na Bíblia, e que ensinam a você e a mim, nós homens, como devemos viver e nos comportar. Queridos, como muitos de nós, crentes, falhamos, quando nós não conhecemos a vontade moral de Deus, quando nós não sabemos quem Deus é. Eu fico observando na televisão os artistas, esses cantores de funk, esses jovenzinhos que estão fazendo o maior sucesso. Irmãos, tem um rapazinho lourinho, eu não sei o nome dele, mas esse rapazinho lourinho, o vídeo dele foi visualizado por não sei quantos milhões de pessoas. Um menininho, um rapazinho novo. E aí esses menininhos novos na televisão começam a falar, e a maioria deles fala assim: porque Deus te abençoe, Deus te abençoou, porque Deus fez, e eles falam tantas vezes: Deus está fazendo, Deus te abençoe, porque, e eu fico pensando, mas que Deus é esse que eles estão falando? Porque eles cantam a imoralidade, eles cantam músicas que não edificam, que não glorificam a Deus, eles fazem tantas coisas deles mesmos, deles próprios. As pessoas estão pousando nu, as pessoas estão fazendo coisas horríveis com o corpo, com o dinheiro, com a vida, e depois ainda falam: não, Deus está abençoando, porque Deus, e eles põem Deus em tudo. E isso muitas vezes tem confundido os muçulmanos, por exemplo. Os muçulmanos acham absurdo a nossa fé, porque eles veem a nossa fé por meio da televisão, da internet, e ficam impressionados de ver o tanto que nós somos imorais. Os países cristãos, chamados cristãos da Europa e outros, são os países que mais exportam o pecado. E eles ficam: puxa, mas como é que pode? Porque apesar dos muçulmanos não terem uma fé de amor como nós, a fé dos muçulmanos é uma fé que trabalha mais na questão de uma religião que é forçada, que é colocada, que é imposta, mais política do que realmente uma religião. Então
mas eles têm algumas coisas que eu fico achando interessante, porque eles têm uma certa moralidade, que nos países predominantemente cristãos, seja por catolicismo ou protestantismo, não tem. E eu fico pensando, por quê? Porque na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas que falam de Deus, que professam, que agradecem Ele no meio de comunicação, nos programas e tudo, eles não conhecem a vontade moral de Deus. Eles não sabem quem Deus é, eles não sabem o que Deus pensa, eles não sabem o que Deus gosta ou não gosta. Irmão, você sabia que Deus gosta de coisas e não gosta de coisas? Você sabia que Deus fica satisfeito com coisas e atitudes e também não fica satisfeito? Por exemplo, será que Deus fica satisfeito com a globeleza? O que você acha? Ah, mas todo mundo acha que é bonito. Se você for bater de frente com a Rede Globo, que está fazendo 50 anos agora, e nós nos levantarmos, e todos os crentes se unir, e falar, não queremos mais isso em nossa nação, nós vamos ser chamados de quê? De quê, meus irmãos? Radicais, o que mais? Doido, fanático, fundamentalista, religiosos. Vai aí os pejorativos aí, vai encher de nome para a gente. Mas queridos, na verdade, por falta de nós não conhecermos muitas vezes a vontade moral de Deus, nossas vontades também são prejudicadas. A maneira que nós fazemos escolhas em nossa vida e decidimos também fica prejudicado. E o mundo age desse jeito, mas nós não deveríamos agir. O mundo age de uma maneira estranha, porque na verdade eles não conhecem o Deus que eles professam e dizem conhecer. Porque esse Deus, ele tem sentimento, esse Deus tem caráter, esse Deus tem gosto, esse Deus tem ideia da vida, esse Deus é o próprio Criador da vida. Então ele jamais vai ficar satisfeito com a globeleza, por mais que ele ama a pessoa dela. Ele jamais vai concordar com atitudes difíceis que esses homens têm feito, as pessoas têm feito e essa sociedade tem feito. Agora, querido, a vontade moral de Deus só pode ser conhecida por meio da revelação de Deus na sua vida e por meio da sua palavra revelada. Você precisa deixar Deus falar com você e você precisa querer que Ele fale. E a maneira que Deus fala hoje, meu irmão, é através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Amém, gente? Então a vontade moral de Deus, se você quer fazer, cumprir a vontade de Deus, você precisa entender quem Ele é, como Ele age, qual é o seu valor moral, o que Deus suporta e o que Deus não suporta, o que Deus ama e o que Ele não ama. Amém, gente? E a terceira vontade, e é essa que eu quero me deter um pouquinho, é a vontade individual. Essa que nós como crentes, filhos de Deus, muitas vezes nos confundimos. Muitas vezes nós nos perdemos um pouco nisso aqui, um pouco não muito. A vontade individual de Deus para cada um. Então preste atenção, revendo aqui. A vontade soberana de Deus não tem como eu e você mexer. Amém, gente? Deus determinou, Deus falou, acabou, não tem conversa, não tem nada que possa, eu vou tentar fazer a cabeça, não tem, Deus tem cabeça feita. Deus sabe o que Ele faz, Ele sabe para onde Ele está indo, Ele sabe para onde Ele está te levando. Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos, amém, gente? Isso não muda, ponto final e acabou, não tem discussão. Agora a vontade moral, revendo de novo, é a vontade daquilo que Ele é, e daquilo que Ele deseja para nós, que já está descrito na sua palavra, a sua moral, a sua carta de constituição de vida, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora a terceira, ela é mais sutil e mais difícil. Por quê? Porque apesar de você saber que Deus é soberano, crer nele de todo o seu coração, né? Você saiu da sua casa para vir aqui, você deixou de fazer algumas coisas importantes, você deixou de estar, né, talvez em família, passeando, viajando, e você de repente, não, eu não estou aqui, vou para a igreja, estou lá, vou cultuar com os irmãos. Então porque você crê nesse Deus maravilhoso, amém, gente? Você crê na sua vontade moral, você acredita e quer fazer a vontade dele, mas mesmo assim, alguns de nós, e muitas vezes nós, estamos falhando, estamos sofrendo, estamos chorando, estamos perdendo coisas em nossa vida. Por quê? Porque nós não entendemos qual é a vontade individual de Deus para a nossa vida. Então vou explicar melhor.
A vontade individual de Deus para nós é um plano detalhado para as decisões, para as nossas decisões, as decisões do crente. O crente é capaz de encontrar e conhecer essa vontade, e nós devemos fazer disso como parte da nossa vida cristã. Ou seja, vou explicar. Por exemplo, como saber se eu devo ou não casar com alguém? Como eu descobrir e fazer uma decisão inteligente se aquela pessoa que eu estou escolhendo é a pessoa do plano da vontade individual de Deus para a minha vida? O grande impasse, e às vezes muito difícil de nós entendermos, é como discernir quando Deus tem algo que é para mim, individual. Porque quando é soberano, eu esqueci de falar isso, mas na sua vontade soberana, é sempre uma vontade muito coletiva para todos, que Ele determina e pronto. Mas na vontade individual, Deus predetermina algumas coisas, e Ele nos conduz e quer nos levar a viver aquele plano individual que Ele idealizou para nós. Agora, nessa vontade individual dEle para nós, presta atenção, há um problema. Porque você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que decidir se você aceita ou não esse plano individual de Deus para você. Nesse plano individual de Deus para a sua vida, Deus não vai agir algumas vezes com a sua soberania. Ele vai permitir você fazer as decisões e as suas próprias escolhas. No livro de Salmos, a palavra de Deus fala assim, o Senhor fala assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Irmão, Deus vai guiá-lo, Deus quer guiá-lo, Ele vai mover circunstâncias, situações para guiá-lo numa decisão inteligente, numa postura inteligente de vida. Mas quem decide se aceita e vá e continua no caminho é eu e você. Se nós vamos ou não viver aquilo que Deus já determinou ou planejou para a vida individual de cada um de nós, somos nós que temos que decidir. A palavra de Deus fala assim: muitos são o quê? Chamados, mas alguns são escolhidos. Aí a gente pensa, mas ele foi escolhido porque ele é bonzinho, porque não. Deus, em sua soberania, Ele tem algo separado para nós, mas nós temos ainda o livre-arbítrio, e nós temos que fazer escolhas inteligentes em cima do livre-arbítrio. No plano da vontade individual de Deus, nós precisamos descobrir, nós precisamos ser inteligentes e fazer avaliações inteligentes para nós entendermos qual é o seu plano individual para nós e querer viver esse plano. Amém, gente? Então hoje, quando a gente vê assim eu particularmente como pastor, às vezes atendendo pessoas, conversando com as pessoas, eu vejo assim que há uma falsa espiritualidade muitas vezes nas decisões que as pessoas fazem. Às vezes no emprego, por exemplo, como eu saber que aquele emprego é de Deus para mim? E às vezes eu vejo o irmão, por exemplo, que começa a trabalhar, e aí chega o verão, ele vai fundo no trabalho, e ele não é trabalhar, está dentro da vontade moral de Deus? Sim ou não? É pecado? Não. Mas o que acontece? A pessoa está trabalhando, e daqui a pouco ela começa a se envolver no seu trabalho, e ela já não começa a ter mais tempo para conviver com os irmãos, ela começa a ficar tão envolvida nas suas atividades do trabalho, que ela já não tem mais tempo de estar aqui conosco reunida, ela já não participa de uma célula, ela já começa a ficar um pouco mais fria, porque o seu convívio é tão grande com as pessoas lá fora, que daqui a pouco ela começa a ficar desmotivada, já não está mais lendo a Bíblia, já não está mais ouvindo a palavra, já não está mais cantando louvores. Aí eu te pergunto, esse trabalho foi uma decisão talvez inteligente dela? Ele não é pecado, porque a vontade moral de Deus sobre o trabalho é que Ele quer que nós trabalhamos. Mas no plano individual, a pessoa tem que descobrir se naquele trabalho ele está tomando uma decisão inteligente e vai fazer bem para ele. Como saber, por exemplo, qual faculdade eu devo fazer? No plano da moralidade de Deus, Deus tem um pensamento de crescimento para nós, não é verdade, não é? Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia fala que nós temos que buscar o crescimento dia após dia. Agora, se eu sei disso, amém, está no plano moral dele, na vontade moral dele. Agora, o que eu vou fazer? Vou ser médico?
O que eu vou fazer da minha vida? Você sabe que tem muitas pessoas que fazem faculdade, formam, chegam no final, descobrem que não era aquilo. E ficam frustradas. E no meio dessas, muitos crentes. E eu pergunto, mas Deus não está guiando ele? Deus não está direcionando? Por que aconteceu então dele passar 4 anos, 5 anos estudando, para depois descobrir que não era aquilo que ele tinha que fazer? Queridos, nós temos que começar a ser mais inteligente. A Bíblia fala que nós temos a mente de quem? De quem? A mente de Cristo. Nós ficamos preocupados muitas vezes e espiritualizamos as coisas e falamos, não, porque Deus falou, porque Deus disse, eu estou sentindo, porque o irmão X falou, o irmão B comentou, e nós começamos a ficar colocando uma roupagem espiritual naquilo que é responsabilidade pessoal. Vou falar de novo, cuidado para você não espiritualizar demais algo que é apenas uma responsabilidade pessoal de decisões e escolhas inteligentes. Muitas vezes nós colocamos depois, culpa, ficamos chateados com Deus, com as pessoas, com o pastor, com a igreja, porque não dá, e você vive um estresse, e muitas dessas coisas que acontecem na sua vida, é porque você mesmo tomou a decisão de acontecer, porque você fez a sua própria escolha, a sua própria decisão. Então, no casamento, por exemplo, quantas pessoas escolheram casar com alguém? E ele falou, não pastor, porque essa pessoa é de Deus, nós já oramos, uma bênção, é do Senhor, é crente, Alguns nem são, que já foge até da vontade moral de Deus. Porque a vontade moral de Deus, por exemplo, para um jovem, uma jovem, é que ele case com uma pessoa da mesma fé. Porque a Bíblia fala que você não deve se pôr um jugo desigual. Essa é a vontade moral, está estabelecido. Agora, mesmo sabendo disso, quem disse para você que Deus realmente te entregou essa pessoa? Como que você sabe que Deus realmente te entregou essa pessoa? Como você sabe que esse emprego realmente é de Deus? Gente, o que tem de gente caindo por causa de um bom emprego? O que tem de gente caindo por causa de um bom dinheiro? Tem gente que orou, fez campanha para Deus abençoar ele financeiramente. Deus, abençoou. E ele se perdeu. Aí eu te pergunto, por quê? Que confusão é esta? Queridos, porque muitas vezes as pessoas, nós jovens, adultos, não agimos de maneira inteligente, de uma maneira perceptível daquilo que Deus já colocou para que nós percebamos e façamos nossas próprias escolhas. Presta atenção, Deus pegou o homem e colocou o homem dentro de um jardim. Irmão, não faltava nada naquele lugar. A palavra Éden significa um lugar de delícia, jardim de delícia. Deus deixou tudo ali, estava tudo, o que ele precisava, tudo pago, tudo tranquilo. O homem era inquilino de Deus e não pagava nada por isso. E o homem tinha que fazer apenas uma escolha, uma decisão inteligente. E qual era a decisão? Aproveitem tudo isso aqui. Se aproveitem de tudo isso aqui. A única coisa que eu quero que vocês façam aliás, que vocês não façam, é comer daquilo que é meu. Não como o que é meu, porque o que é meu é meu. E Deus predeterminou a sua vontade moral, Deus estabeleceu a sua vontade soberana, Deus deixou tudo. E Deus falou assim, agora vocês têm uma vontade individual, agora vocês vão decidir o que eu estou falando. E Deus deixou um tempo. Eu não sei quanto tempo durou isso, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo que durou Adão e Eva lá no jardim, os dois juntos. Olha aqui para mim, por favor. Olha para mim. Eu não sei quanto tempo você tem estado firme com Jesus. Mas sabe o que eu estou vendo? Que muitos irmãos, muitas pessoas não conseguem ficar 1 ano, 6 meses, 3 meses e muitas vezes até 1 mês sem cometer muitas besteiras. Olha, eu estava falando esses dias com as pessoas, eu estou vendo assim que não tem tido muita diferença entre nós crentes e o mundo. Eu tenho observado que parece que nós estamos fazendo tudo muito parecido com o mundo. E parece que as nossas escolhas estão sendo muito parecidas com as deles também. Porque nós fazemos exatamente assim muitas decisões que parecem com as deles também. Não está tendo muita diferença. E eu pergunto, mas por quê? Por quê? Porque nós não estamos indo pelo caminho que Deus nos ensinou na sua palavra. Irmãos, nós precisamos aprender como que Deus faz. Quando Deus colocou o homem ali, Deus queria que Adão e Eva fossem inteligentes ao ponto de falar assim, não vou fazer isso.
Mas Deus não fez o homem inteligente? Fez. Mas o homem precisa usar essa inteligência, ele tem que aprender a usar essa inteligência. Ele tem que aprender a exercitar essa inteligência. Tudo que Deus tem para você, na verdade, já está em você. Sabia disso? Fala assim, tudo que Deus tem para a minha vida, já está em mim. Já está aí. A questão é, se você vai aprender a descobrir, a usar e a tomar as decisões certas nisso ou não. Adão e Eva estavam lá, tudo perfeito e tal, mas em algum momento, durante um período que eu não sei qual foi, demorou um pouquinho, talvez ali, aquele tempo ali, e de repente estava lá Adão e Eva tomando uma decisão errada. Às vezes eu vejo assim os crentes firmes, 6 meses, 5 meses, o cara está firme com Jesus, lá, tal, daqui a pouquinho eu já percebo que dá uma diminuída, e daqui a pouquinho já vejo eles tomando decisões erradas e precipitadas. Não é assim às vezes no relacionamento? Uma pessoa já começa a namorar, daqui a pouquinho já fala que é um para o outro, daqui a pouquinho já fala que está apaixonado mesmo, daqui a pouquinho fala que é Deus que colocou mesmo, daqui a pouquinho está casando, daqui a pouquinho está vivendo de problema, daqui a pouquinho está se separando, daqui a pouquinho está casando com outra. E é um rodízio que não para. A vida é assim. Um que pega, Deus abençoou com emprego, e conta até a bênção aqui no púlpito, e daqui a pouco está saindo do emprego, não trabalhou legal, não foi inteligente, foi mandado embora, aí daqui a pouco está em outro emprego. E o que está acontecendo? Como eu saber se o que eu estou fazendo está correto? Como eu saber que o que eu estou fazendo faz parte, né, de uma vontade individual, de uma decisão inteligente que eu estou tendo? Então eu quero dar umas dicas aqui para nós nessa noite. Amém, gente? Então vou voltar aqui novamente para falar da vontade individual, porque nós entendemos que a vontade de Deus é soberana, muita coisa vai acontecer com você, não adianta, que você não vai saber, né? Realmente você não vai, algumas formas de Deus agir na sua vida, até para você se relacionar com alguém, casar, um emprego, a faculdade, a vida, algumas dessas coisas Deus vai ter algo e vai fazer alguma coisa. Então isso aí nós temos que deixar com Ele, não adianta mexer. A vontade moral está aqui na palavra. Descubra quem Ele é, como Ele age, o que Ele pensa, para que você não peque. Porque se você sabe da vontade moral dEle, você vai ter uma probabilidade de ter atitudes mais corretas. Amém, gente? Por exemplo, se você entrar no trabalho e você sabe que a vontade de Deus moral é que você não minta, então você não vai ter um trabalho que tem que mentir. Entende? Então você já sai fora. Então são coisas mais fáceis. Agora na vontade individual, como eu saber então? Primeiro, você precisa ler a palavra. Então está dentro da vontade moral, mas eu quero repetir. Você saber o que Deus tem especificamente para você, em qualquer área da sua vida, você precisa descobrir algo sobre isso dentro da palavra de Deus. Amém, gente? Você precisa buscar na palavra. Outra atitude importante que você pode te ajudar a tomar decisão inteligente é um testemunho íntimo. Ou seja, algo no seu coração que fala com você no seu interior e traz sabe aquele negócio, aquele sentimento, aquele pensamento, aquela ideia. Muitas vezes quando Deus está te guiando, ou quer que você tome uma decisão inteligente, Deus permite, coloca dentro de você para lhe ajudar um sentimento, um ardor. Alguém já sentiu isso? Em alguma decisão que você vai tomar? Já sentiu ou não? Está entendendo o que eu estou falando ou não? Você já sentiu que você vai fazer alguma coisa, você não sabe direito, aí daqui a pouco vem um sentimento para você fazer, ou para você não fazer. Algumas pessoas chamam isso de intuição. Vem um pensamento, vem um negócio, a gente chama de vários nomes, né? Tem um negócio que está me falando que não é, tem um negócio, sabe? São sinais, são situações que você pode avaliar, para que você tome uma decisão e cumpra uma vontade individual mais inteligente. Amém, gente? Uma outra atitude importante que a maioria das pessoas não fazem, e crentes não fazem, só fazem na hora que o negócio já acabou, já está tudo destruído, é que não fazem aconselhamento. Ou seja, não tem um mentor, não tem alguém, um conselheiro maduro que possa te ajudar. Muitas jovens, muitas pessoas estão tomando decisões por conta própria, fazem o que acham que está bom e está na cabeça, vivem a vida do jeito que querem viver, mas não são capazes de chegar para uma pessoa mais madura e falar: o que você pensa sobre isso?
ou para um pastor, ou para um líder de célula, ou para um discipulador, e chegar para alguém mais maduro, uma senhora, um senhor, falar: o que você acha dessa minha atitude? Eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em projetar isso, o que você acha? Né? Então, muitas pessoas estão errando em suas decisões pessoais, a sua vontade individual, estão pecando, estão sofrendo por não terem um conselheiro. A Bíblia fala que o Senhor agiu com tanta prudência nessa questão, que quando ele estava indo embora, ele estava subindo ao Pai, o que ele falou? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar quem com vocês? E ele é o quê? Não, mas o que mais? Conselheiro. A Bíblia fala que Jesus, lá em Isaías capítulo 9, fala que Jesus também é o quê? Conselheiro. Então Jesus é conselheiro, o Espírito Santo é conselheiro. A Bíblia fala de conselho, a Bíblia fala que Deus é o nosso grande conselheiro. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós não entendemos isso, e nós não procuramos pessoas que possam nos aconselhar e nos ajudar. E quando vamos procurar, meu irmão, o negócio já está todo derramado. Já está, olha, eu acho interessante, porque algumas pessoas às vezes vêm procurar, como pastor, e eu fico ouvindo assim. E algumas delas eu pergunto aqui: meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa, deixa eu entender aqui, você não veio aqui me pedir um conselho, você não veio aqui procurar uma ajuda, uma palavra, você já veio com uma decisão formada, não é verdade? E então o que você quer? Você quer que eu ore? Você quer que eu fale mais o quê? Porque eu não tenho muito o que falar mais. Você não veio me pedir ajuda. Muitas pessoas nos falam, né, me procuram, ou eu acredito que procuram outros pastores e líderes, dessa maneira. Eles já tomaram uma decisão, já viveram as suas próprias escolhas lá e decidiram sua vontade individual, e de repente quer só que eu fale alguma coisa. E talvez até fale assim: puxa, que legal, tomou a decisão certa, que joia, tal, para sair feliz. E eu fico triste, porque eu fico vendo assim, não é o caminho da maturidade. A palavra de Deus fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus individualmente para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Um outro caminho de decisões inteligentes, é quando você tem bom senso no que você faz. Gente, o que tem de crente sem bom senso, meu Deus do céu. Essa semana eu conversei com os adolescentes e jovens que estão namorando. Eu fiz um questionário para eles. E vou me reunir com os pais de cada um, vou falar com o pessoal. Eu fico triste porque eu vejo assim que eles estão um pouco perdidos, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo assim o que sabe? A vida. E eles vão muito na emoção, e eu pedi para eles escreverem para mim o relatório, no questionário. E a maioria deles escreveu que está tudo jóia, porque no questionário eu falava assim: eu quero que você descubra, não sou eu, mas você vai descobrir se você tem um relacionamento saudável, espiritualmente saudável e inteligente. Porque o que eu quero são pessoas inteligentes e que tenham, né, espiritualmente sejam saudáveis. Então a maioria escreveu que está tudo bem. E eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Eu não vejo que estão todos agindo corretamente. E até vejo que alguns não deviam estar nem namorando, né? Não está sendo nem inteligente a decisão deles. Eu escrevi numa posição lá assim: esse relacionamento te aproximou mais de Deus? Você está mais cheio do Espírito Santo depois que você começou a se relacionar com essa pessoa? Você cresceu culturalmente? Gente, tem decisões que nós tomamos na nossa vida que nós ficamos mais burros. Nós perdemos, não é só espiritualmente, não, é culturalmente. Você sabia disso? Tem meninas que não crescem, não desenvolvem, porque estão namorando desde cedo e perdem a cultura. A nossa sociedade hoje, meu irmão, é uma sociedade que não prega inteligência, não. O negócio é o seguinte: rebolou, fez um jeito diferente, faz barulho, qualquer coisa, né? Já é sucesso. Fez alguma coisa bem doida, é sucesso na hora. Não é isso? Não se pensa muito, não se calcula, não se faz, sabe, o que é que eu estou fazendo mesmo? Às vezes eu pergunto assim: por que é que nós temos que cantar parabéns para a pessoa que faz aniversário, ter bolo, assopra vela? Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Por que tudo que a gente tem que fazer, a gente não pensa primeiro para fazer para saber o que nós estamos fazendo? Aí, se todo mundo vai tirar foto e faz assim, então todo mundo tem que fazer assim.
Não é assim? Tem um negócio assim, né? Tem um jeito que as pessoas fazem para tirar foto, você pode ver que é tudo igual. Não tem diferença nenhuma de crente e não crente. Você descobre logo que é adolescente e jovem. É pecado? Não estou dizendo que é pecado. Mas sabe por quê? Você tem que saber o que você está fazendo. Até na igreja, você tem que saber o que você está fazendo. Porque você não pode ficar como robô lá, só todo mundo tudo igual. Você é um ser individual. Deus tem um plano individual para a sua vida. Deus tem algo espetacular para fazer com você e com você, meu irmão. E você não pode ser como um boi daquele estouro da boiada que vai todo mundo sem saber nem para onde está indo. Então eu digo para você uma coisa, olha aqui para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Preste atenção. Sejam mais inteligentes. Não fique espiritualizando onde não tem que espiritualizar, não. Se você está perdendo seu casamento, meu irmão, dá uma parada, reveja o que está acontecendo, veja as suas decisões erradas que você está fazendo, né? Esse dia eu conversando com uma moça casada, conversando com seu esposo, tentando ajudar essa família, numa situação assim que só mesmo, olha, só algo sobrenatural de Deus. E a moça falando, eu perguntei, minha querida, você está sendo inteligente? Porque eu já vi que seu esposo não foi em várias áreas, mas e você? E ela falou, pastor, não fui inteligente, brigava muito com ele, muito insubmissa, muito, e começou a falar assim, eu falei, meu Deus, como é que ela quer um casamento feliz, se ela não toma atitudes inteligentes? E depois vai falar que Deus não tem um plano bonito para a vida dela, ou para a vida dele. Eu fiquei pensando, como é que um homem quer viver feliz? Eu disse para ele, quando eu estava falando com ele, querido, deixa eu te falar uma coisa, se você quiser eu te ajudo individualmente, não vou nem tocar no seu casamento por enquanto, porque você está extremamente doente, você está extremamente enfermo. Eu queria tanto poder ajudar esse casal, mas infelizmente, sabe o que acontece? Nós vamos caminhando, caminhos de escolhas próprias nossas, e quando nós chegamos lá na frente, meu irmão, fica tão difícil para voltar, é tão mais dolorido, tão mais complicado, sabe? Você tem que aprender a tomar uma decisão inteligente e correta, dentro de um plano de Deus para a sua vida, dentro da palavra, de uns princípios da palavra, dentro de um aconselhamento inteligente na sua vida, alguém que te aconselhe, alguém que converse com você, antes de você tomar decisões. Está entendendo, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Sabe? A gente vai caminhando, a gente vai fazendo as coisas, aí a gente vai depois, e de vez em quando a gente faz igual católico, pede a bênção. Ah, me abençoa aqui, me abençoa, né? Ai, vai para a missa. A gente não fala missa, fala culto. Dá uma bênção aqui. Mas meu irmão, sabe? A Bíblia fala que Deus tem uma vontade, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos de buscar isso, de entender que Deus é bom. Deus quer que você case certo, que você faça uma boa faculdade, que você oriente melhor a sua família, que você tenha um bom emprego. Deus quer que você viva uma vida mais saudável, um relacionamento familiar melhor. Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja mais feliz, meu irmão. Você crê nisso ou não? E por que tanta gente triste no nosso meio? Meu Deus. Às vezes eu fico olhando o semblante de alguns irmãos aqui no culto, eu fico, puxa vida, tem mais tristeza na vida desse irmão do que em 100 ímpios lá fora. E por quê? Às vezes parece que os ímpios são mais felizes do que a gente. Às vezes parece que eles são melhores do que nós. Vai na rua para você ver como é que é. Vai lá para você ver, parece que é todo mundo alegre, que negócio bonito, oh, povo bonito. E parece que nós crentes que deveríamos viver uma vida de felicidade, de alegria, estamos carrancudos, abatidos, desanimados. O que está acontecendo? Eu penso que é porque, meu irmão, nós ainda não descobrimos, não compreendemos, não vivemos ainda a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus na nossa vida. Aí acontece, sabe o quê? Nós não vivemos lá fora porque somos crentes, nós não queremos o mundo porque somos de Jesus, mas também não aprendemos a viver com Deus aqui, e nós ficamos num lugar que não é lugar, nós ficamos meio solto, entendeu? Você nem vive a vida abundante de Deus e não vive o mundo. E aí isso acontece, endói da cabeça. Tem muita gente aí. Você sabia que tem um pastor aqui na Bahia que suicidou? Tem um pastor da Assembleia de Deus, um pastor da Igreja Batista, que eu saiba aqui, tem 2 pastores aqui na nossa região que suicidou.
Você sabia que tem crentes no hospício? Sabia que tem crente no meio da rua, bêbado, alcoólatra? Essa semana eu encontrei com um todo alcoolizado, falando de Jesus, citando a Bíblia, pregando com todo o trejeito evangeliquez nosso. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente Jesus de fato não tem sido o Senhor tanto assim da nossa vida. E também nós não estamos fazendo decisões inteligentes. Por exemplo, Deus falou assim, a palavra de Deus fala que quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam unidos. É a vontade dele? É. E por que muitas vezes os irmãos não estão reunidos? Hoje já é dia 18 de fevereiro, olha as cadeiras vazias. 18 de janeiro, desculpa. As cadeiras vazias. Onde estão alguns? Simplesmente não escolheram vir. Alguns estão trabalhando, alguns estão viajando, que é natural esse mês de janeiro, né? Mas alguns simplesmente escolheram não vir. É uma decisão individual dele. E eu te pergunto, é inteligente isso? É inteligente você não tomar uma decisão para salvar o seu casamento e sua família? É inteligente você não buscar conhecimento da palavra, de um bom conselheiro, de participar de uma célula para você crescer? É inteligente você ter esse namoro que está matando você, que está acabando com você e que você não está crescendo? Hoje eu coloquei 2 casaizinhos de jovens namorados para trabalhar junto, fora um casal de noivo. Estão trabalhando aqui no Ministério Infantil. Por quê? Porque eu vou começar a ver esse pessoal. Se esse pessoal não frutificar, se for casar, eu não caso. Porque um casamento é coisa séria. E eu não vou fazer mais qualquer casamento agora. Eu vou avaliar muito. Eu vou falar, eu já falei com o Juninho, me espere no curso de noivo. Carol e Juninho, que eu vou saber. Vou conversar com os pais de novo, viu? Falando sério, está marcado o casamento. Está marcado, mas se precisar cancela, porque eu não caso. Então casa com outro pastor. Cancela, casa com outro pastor, casa em outra igreja. Mas só vou casar se eu realmente entender que esse casal vai ser casado para sempre mesmo, de verdade. Se essa decisão não for inteligente, na minha mão não passa. Procura outro pastor. Eu não tenho negócio mesmo, eu não importo com isso mesmo. Nunca me importei. Aqui todo mundo é livre para casar com quem, né? O pastor quiser com a igreja. Eu não estou nem assim, desculpa aqui, não estou sendo grosso não, mas estou nem aí. Porque pastor não faz casamento. Pastor só celebra. Quem casa mesmo, quem faz é a pessoa. É ela que vai casar. E Deus sela. Amém, gente? Muita gente fala assim, porque Deus mandou. Esse dia eu estava falando com a pessoa sobre isso. Falando assim, querido, vem cá. Você acha mesmo que Deus manda tanto de gente um para outro? A maioria não é Deus que está mandando, não. É a pessoa que está escolhendo. E numa decisão burra muitas vezes. Por quê? Eu tenho uma filha, minha filha está ali, vai fazer 17 anos. Você acha que eu como pai vou entregar minha filha, por exemplo, para um cara preguiçoso? Para um cara beberrão? Para um cara que não tem moral? Eu não vou entregar não, se eu a amo de verdade. Agora, as pessoas pensam que Deus faz isso, né? Deus mandou, que bênção Deus. Aí, você imagina que Deus vai pegar a princesa dele, vai colocar um cara que não vale nada, e falar assim, minha filha, ele não vale nada, mas eu estou te entregando, você me ajuda a mudar ele, né? Tem muita esposa aí que está tentando mudar, né? Me ajuda a mudar. Já imaginou Deus falando assim? Me ajuda a mudar ele não presta, minha filha. Olha, ele só fica o tempo todo ali, sabe? Não quer nada com trabalho, mas aguenta ele por mim. Você imagina Deus fazendo isso? Mas tem muita gente falando assim. O cara não presta e a menina fala, mas é Deus, nossa, é tão bonzinho. Você vai ver. Depois você vai falar com Deus, vai falar que é Deus, e não mete Deus nisso não, foi uma decisão sua. Sim ou não, gente? Irmãos, quantas vezes nós estamos doentes no nosso corpo, e nós falamos que é Deus, né? Deus faz campanha, pede ajuda dos irmãos. Meu irmão, é uma decisão errada, muitas vezes de alimentação. Eu estou com meu esôfago inflamado. Eu estou aqui passando, né, às vezes mal pregando. Mas eu não vou culpar Deus não, porque eu gosto muito do cafezinho, do refrigerante. Eu abençoo o refrigerante ainda. Olha só, não é assim que a gente faz? A gente chega na mesa assim para ficar mais espiritual. Na hora que você vê aquela comida toda gordurosa, aquela coisa que você não pode comer, para você não ficar com a consciência muito pesada, o que você faz? Deus abençoa agora esse alimento, santifica ele.
Não é assim que a gente faz? Agora, isso é uma decisão inteligente? Deus está nesse negócio. Qual que seria a decisão inteligente? Meu pai, está tão nesse negócio, sai de mim, vai para lá, não vou comer, né? Expulsa esse negócio, arreda de mim, Satanás. Por exemplo, essa semana eu não estou tomando mais refrigerante, parei de novo. Né? Já estou melhorando. De novo. Café, hoje minha esposa me ofereceu farinha, eu não quis, porque não faz bem para mim. Eu não quero ficar sofrendo, meu irmão. Eu não quero ficar aqui pedindo os irmãos para orar por mim, que eu fico até com vergonha, porque eu sei que muita coisa sou eu que sou culpado. Amém, gente? Às vezes uma decisão simples na vida pode fazer grande diferença para mim e para você. Irmãos, vamos ser mais inteligentes, porque o mundo está de mal a pior. A Bíblia fala que eles andam tropeçando e nem sabem aonde estão tropeçando. Mas eu e você, meu irmão, nós podemos fazer diferente. Aí você fala, mas pastor, eu já cometi burrice, já derramei o leite, o negócio está feio para o meu lado, o que eu vou fazer? Agora sim, vamos ajudar. Tem esperança para você. Amém? Porque se também eu não creio que um Deus que tem, né, poder para me ajudar também naquilo que eu tiver cometido de errado, Ele me dá graça e misericórdia, aí também eu estou perdido. Então, querido, eu quero que você feche seus olhos, porque eu sei que alguns de vocês tomaram decisões erradas. Eu sei que alguns de vocês estão sofrendo por escolhas erradas. Ó, irmão, eu sei que alguns de vocês aqui estão sofrendo, e essa igreja tem muita gente ainda que está padecendo por ter feito algumas coisas que não foram legais, não foi inteligente. Mas como nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós não somos juízes da vida de ninguém, não estamos aqui para colocar uma pedra na vida de ninguém, nós queremos é tirar a pedra. Oh Deus, nós queremos orar, Senhor. Há pessoas sofrendo no seu casamento, na sua família, a gente sofrendo, Senhor, nas suas finanças, como nós muitas vezes sofremos, meu Deus, por escolhas erradas nossas. Meu Deus, como nós sofremos, Senhor. Mas o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós. O Senhor quer que nós exercitemos a sabedoria que o Senhor nos deu para o nosso próprio bem. Meu Deus, eu tenho visto alguns irmãos aqui da igreja que estão tão dispersos, não estão sendo inteligentes nem para congregar, não estão conseguindo nem congregar, nem participar, nem amar a sua igreja, quanto mais tomarem decisões inteligentes lá fora. Eu quero te pedir por esses irmãos, por essa igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu não ia pregar essa mensagem, não ia nem ser eu que ia pregar hoje, mas o Senhor, Deus, permitiu. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e algumas dessas pessoas que estão aqui hoje precisam sair daqui exercitando a sabedoria. Precisam de um bom conselheiro, precisam de bom senso, precisam tomar decisões essa semana. Eu peço por elas. Eu quero fazer um apelo aqui para você que, ouvindo essa mensagem, entendeu que você vai ter que tomar uma decisão nessa semana. Essa semana é uma semana de decisão, de fazer valer a vontade individual de Deus para você, e você tomar uma decisão inteligente. Eu quero orar para todos que precisam tomar decisões, seja na área financeira, no casamento, na família, nos estudos, em relacionamento afetivo. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Não precisa nem vir aqui, fique em pé no seu lugar. Todos vocês que precisam rever suas decisões tomadas, como você está tratando a sua esposa, seu esposo, seus filhos, decisões ministeriais da igreja, decisões. Talvez você esteja pensando que não há mais jeito, porque você tomou uma decisão errada e agora você está pensando em tomar outra decisão mais errada ainda. Cuidado, cuidado.
Um problema tem que ser resolvido, porque se ele não for resolvido, ele vai crescer e vai trazer outro problema. E cada vez que vier vai ser maior. E cada vez que vier vai ser maior. Oh Deus, quero orar por você. Ori la shere canta la mai. Ori la ma shere canta la ma shere canta. Senhor, meu Deus e meu Pai, esses homens e mulheres jovens que estão em pé, estão dizendo que precisam muito, Senhor, de decidir, tomar decisões, escolhas inteligentes em sua vida, descobrir e fazer a vontade do Senhor para as suas vidas. Alguns deles já tomaram a decisão errada e querem rever essas decisões. Outros ainda estão pensando o que fazer. E a tua palavra fala que o Senhor é aquele que nos direciona, nos ajuda, que coloca em nós um pensamento, uma ideia que nos leva. A tua palavra fala que o Senhor nos guia com os seus próprios olhares, com o seu olhar. Eu te peço, Senhor, guia essas pessoas com o teu olhar. Guia elas a tomarem uma decisão inteligente, seja qual área for da vida delas. Algumas delas estão pensando se vão voltar para a cidade ou não, onde estavam, se vão viajar, se vão ter que continuar no trabalho que estão, no relacionamento, nas amizades. Algumas delas vão ter que decidir a rejeitar talvez algumas amizades que estão tendo. Meu Deus, alguns vão ter que até perder o emprego, se preciso for, para não perder o Senhor na vida deles. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Que haja aqui uma decisão inteligente no meio desse povo. Meu Deus, que eles possam descobrir e fazer a sua vontade. Descobrir e fazer a sua vontade. Eu oro por eles. Eu intercedo por eles em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém para a sua vida. Você recebe isso? Fala assim, põe a mão na sua mente, na sua cabeça, né? E fala assim: eu, nesta noite, declaro, eu tenho a mente de Cristo, sou inteligente, sou filho de Deus, sou criativo, e vou decidir, tomar decisões inteligentes na minha vida. Eu declaro que a minha vida está debaixo da vontade soberana de Deus e de sua vontade moral. E eu decido nesta noite a fazer minhas escolhas pessoais, baseadas na vontade de Deus, no que Ele tem para mim. Eu quero, eu preciso, em nome de Jesus, e eu vou decidir. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao seu Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Pode sentar um pouquinho.